Oi, gente. Boa tarde novamente, né? Então, esse vídeo aqui, vamos lá, vamos colocar aqui, né? Mais uma opção, tá? Aqui é publicidade pizzaria, né? Do Steve, né? Então, nós temos aqui um desenho, produção, imagino, ao Disney, né? A dama e o vagabundo, que é o cachorrinho macho, e a dama, que é a cachorrinha fêmea, né? Então, essa aqui é a publicidade, tá? Da pizzaria aqui de Indaiatuba, tá? Do Steve Pizza, ok? Então é para dizer o que, né, gente? Que na fábula, ou como queiram chamar, né? O escritor George Orwell, não é? Que diz sobre que a galinha, não é? Ela. A galinha e o porco, né? É uma fábula que diz, as pessoas podem chamar de mitologia grega, né? Pode falar Monteiro Lobato, do Saci, né? Ditado popular, se a carapuça lhe serviu, né? Então, nessa fábula que é de George Orwell, né, que deva ter surgido a partir deste livro, né, que você tem lá o porco e a galinha estão querendo organizar um empreendimento, não é? Abrir um restaurante, né, e comercializar é, venda, né, de ovos e bacon, né? E aí a galinha chega lá pro porco, né? E na reunião que eles agendaram, né? Imaginamos no sítio, não é? Para essa proposta, né? Essa reunião de negócio, business, né? O porco olha para a galinha e diz: Você vai entrar com os ovos e eu vou ter que entrar com o couro, né? A carne. Então eu não vou participar, né? Então, gente, essa fábula, esse conto ditado popular, né? Que às vezes, né? Se o porco, vamos dizer, ou a porca, né? Já que é uma galinha, né? E diz que é um porco. Mas pode ser o contrário também, né? Nós não sabemos, né? Pode ser a leitoa, né? Pode ser a leitoa, exemplo, né? Então, na vida real, isso significa o quê? Se a depender, né, da profissão que nós aí podemos querer trabalhar, né, precisa se ter aí um fundamento importante, né? Porque às vezes a pessoa não tem outra opção, né? Que geralmente acontece isso, né? A pessoa não tem outra opção, ela quer o dinheiro, ela quer trabalhar, né? Mas, só que às vezes, né? Pode ser uma fria, né? A pessoa trabalhar em frigorífico e ela não ter uma resistência, não conseguir comprar um medicamento, não ter um chuveiro quente em casa, né? Ou água aquecida, não ter cobertor, esse estilo de coisa, bebida quente, né? Ou, né? Olha, você vai ter um auxílio farmácia, um convênio médico, né? Então, às vezes, entra essas questões, né, de que hoje em dia precisa ter uma orientação, né, porque às vezes você pode estar aí, ser uma pessoa estudada, ser uma pessoa aí meio que, né, focada para outro setor e de repente por uma idade, uma ilusão, né, ou uma oportunidade você, né, cair num setor aí do qual às vezes, né, ninguém passou uma orientação, ninguém, né, sentou e mandou o papo reto que diz, não passou, né, os riscos, os benefícios, né, a periculosidade, igual, por exemplo, excursão de escola, nível creche, né, escolinha infantil, berçário, que
chama, né? Organizar a excursão para o zoológico, do qual você já ouviu que tem animais predadores como hipopótamo, elefante, eh, outros, né? Imagino, ferozes, né? Felinos ferozes. Então você não vai deixar o seu filho ir, por exemplo. Eu, no caso, não deixei o meu ir. E na mesma, o mesmo nível que ele estava ainda, que era pré-escola, né? Pré-escola, maternal, creche, né? Quando organizou para um outro zoológico, eu perguntei se a responsável, né, poderia ir junto, a escola autorizou, eu fui, né? Então, e aí, né, eu aproveitei e também, ele aproveitou, né, nós aproveitamos juntos e eu também pude observar, né, como seria se ele fosse sozinho, não é? Nessa excursão, como as profissionais, né, do setor trabalham, né, porque tem coisas que a gente confia, né, na instituição, né, no que a lei do país diz, né, para empresas de ensino, né, berçário, creche, né, escolinha, então, não é? E assim, até pra gente que é mãe de primeira viagem, né, que tem histórico, a gente pegar confiança e também não criar a criança numa bolha, né, que chama, ou numa situação assim que né? A mãe é asmática e por isso vai ocasionar no filho, né? De certo jeito, de outro sim, né? Mas a gente tem que ter o estudo da consciência e inteligência que isso é errado, né? Que não pode, né? Mas e aí, como que faz? Não é? Se sua mãe e seus pais tomam drink ou fumam cigarros ou entorpecentes ilícitos, né? Provavelmente você uma hora vai ser o fumante de tabela que diz, né? O secundário que, né, fuma por estar no ambiente, né? De álcool, talvez se for alcoólicos anônimos que diz, né, que vai sofrer as consequências, né, do que o alcoolismo ocasiona quando não é, sei lá, uma situação festiva, né? Pode acontecer acidente, a criancinha às vezes, né, tomar ou quebrar a garrafa, ou, né, é, ou de adolescente também a pessoa beber ou achar, né, que a situação que ocorre, ver aquela situação como o que se um menino deve se comportar daquele jeito, a moça deve se comportar, entre vários, né, várias coisas que se não se tem uma orientação, se tem algum estilinho de revolta, né, ou coisas do tipo, pode ocasionar, ou às vezes nem isso, né, às vezes a pessoa tá aí no mundo, né, a pessoa agora acha que ela é elegante, ela precisa disso, mas por que que ela tá precisando disso se ela sabe que isso nunca foi de interesse, não é? Às vezes as circunstâncias da vida, né, da falta de orientação, as pessoas que convivem, não é mesmo? Proporciona isso, né? Às vezes de uma forma forçada. Você vai fumar esse cigarro aqui. Não é na base da ameaça, às vezes ocasiona desse jeito, né? Então existem, né, várias situações, né? Então o porco e a galinha, a fábula, né? Para dizer que na reunião aí de empreendedorismo, né, de restaurante, o porco não aceitou fazer negócio com a galinha, não é porque ele ia ter que dar o couro no sentido da pele, né, a carne, e a galinha apenas os ovos, né? Então, ninguém sabe se a galinha, né, montou o restaurante com o galo, não é? Que como que ia fazer com o porco, né? O porco seria exterminado, um exemplo, né? Ou a leitoa, né? Como que ficaria isso aí, né? Então, um vídeo para reflexão, né?